Olá, meninos, tudo bem com vocês? Saudades. Bom, vamos lá. Vamos falar agora do Mercosul, certo? Mais um bloco econômico aí pra gente dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Bom, gente, Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá? Do Cone Sul. Lembrando que a América do Sul, né, ela tem aquele formato de um cone, por isso o nome, certo? Fundado em 1991 no Tratado de Assunção, certo? E se tornou uma união aduaneira que seria o estágio segundo de integração dos blocos econômicos em 1994 no Tratado de Ouro Preto, ok? Bom, e quem faz parte do Mercosul? Quem são os países fundadores do Mercosul e que até hoje fazem parte? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A gente tem uma exceção para a Venezuela, que entrou no bloco, né, em 2014, mas se encontra atualmente suspensa, certo? Então, ele foi fundado com esses países, depois a gente tem a exceção da Venezuela, e a Venezuela foi suspensa, certo? E além disso, a gente tem, esses são os membros plenos do Mercosul. A gente tem alguns outros países da América do Sul que fazem parte do Mercosul como membros associados, certo? E aí a gente tem Colômbia, Equador, o Chile, o Peru, a Bolívia. Só que o que é a diferença? Eles não têm a TEC, que é a tarifa externa comum. Então, eles não praticam todas as modalidades que os países fundadores do Mercosul praticam, tá? Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e no caso a Venezuela, antes de ser suspensa, eles têm, digamos, mais relações, certo? Então, algumas relações como a tarifa externa comum, que é a TEC, os países observadores não têm, tá bom? É isso, certo? Essa que é a diferença entre eles. Bom, é um bloco econômico no estágio 2 que tem aí as isenções e as facilidades das tarifas, a diminuição das tarifas alfandegárias. A gente tem também a livre circulação de pessoas, né? De mercadorias, e a gente ainda tem a TEC, que é a tarifa externa comum. Com a TEC, gente, eu já expliquei para vocês a TEC quando eu falei das modalidades de bloco econômico, eu coloquei a união aduaneira. A TEC é o seguinte, os países do bloco, né, do caso do Mercosul, eles quando vão vender os seus produtos externamente, eles praticam a mesma tarifa, tá? Então, Brasil e Argentina, certo? Vai vender carne de boi, beleza? Se essa carne de boi tá taxada a 5%, beleza, Brasil e Argentina vão vender a 5%. Não importa para que país, vão pensar, Brasil vai vender para a China e a Argentina vai vender para o Reino Unido. A tarifa vai ser a mesma, tá? No mesmo produto. Ah, vai vender, sei lá, trigo a 3%. Tô aqui estimando as tarifas, viu, gente? Claro que não é isso. A 3%. Então, Brasil vai vender trigo estimado a 3% e a Argentina também. Uruguai, Paraguai, tá? Essa que é a tarifa externa comum, ok? Alguns produtos, existe uma lista de exceção dentro deles, dessa TEC, que eles não são quantificados, tá bom? Então, existe uma lista de exceção aí e alguns produtos que estão à parte da TEC. Então, aí eles podem ser negociados de acordo com as tarifas que os países estabelecerem, ok? Mas é só isso, certinho? Bom, então a gente tem isso. A sede do Mercosul fica em Montevidéu, no Uruguai, e a presidência do Mercosul ela é rotativa. Então, a cada 2 anos, em média, eles trocam essa presidência e o país indica alguém para assumir, então, o controle, ok? Beleza? Bom, e a gente tem ao longo da história do Mercosul algumas divergências sérias, principalmente ligada à inserção da Venezuela no bloco. Talvez são aí as divergências políticas mais sérias que o Mercosul já enfrentou. Bom, durante a criação do Mercosul, a Venezuela diversas vezes tentou entrar para o bloco. E alguns países que pertenciam queriam muito que essa entrada fosse feita, certo? Naquele momento, os governos que nós tínhamos, né, lá em 2014, os governos que nós tínhamos, 2013, eram governos nos países do Mercosul que eram favoráveis à entrada da Venezuela. A gente tem que analisar que cada época a gente tem um cenário, cada governo que assume os países a gente tem um cenário, tá? Então, aquele cenário daquela época pode ser que talvez hoje não se repetiria, pensando nos governos que a gente tem hoje, na maioria dos governos que a gente tem hoje dentro dos países que pertencem ao Mercosul, ok? Mas naquele cenário,
os governos eram favoráveis à entrada da Venezuela. Lembrando que naquela época a Venezuela era governada pelo Hugo Chávez, né? E não pelo Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro era o vice do Chávez, tá? Que entrou depois que o Chávez morreu, ele assumiu o poder e depois por eleições, né? Mas então, naquele momento, essa era a vontade. Só que para que um país pudesse entrar no Mercosul como membro pleno, deveria que todos os países que pertencem ao Mercosul fossem favoráveis ao tema, ok? Então, todo mundo tinha que votar de forma favorável. Mas o Paraguai se mostrou sempre muito contrário a essas ideias, até porque o Paraguai naquele tempo tinha uma metodologia de governo, tinha, enfim, uma inspiração de governo diferente da Venezuela e diferente da maioria dos países do Mercosul, certo? Uma ideologia diferente. Bom, e ele tinha muitas relações com os Estados Unidos, então tem muitas teorias de que por que o Paraguai queria ou não queria que a Venezuela entrasse no bloco, mas enfim, muito ele alegava que era por causa da instabilidade provocada pelo presidente venezuelano Hugo Chávez, que era uma pessoa muito polêmica, né? Tem aí as suas divergências com muitas pessoas, com outros presidentes, então tinha aí uma relação muito complexa. E ele acreditava que se colocassem a Venezuela no bloco, essas divergências políticas que o Hugo Chávez tinha com alguns países poderiam prejudicar as relações comerciais do Mercosul, certo? Porém, a gente tem que lembrar que a Venezuela tem muito petróleo, né? A Venezuela, como país, é o estado que mais tem reserva de petróleo. E ela tem um petróleo de elevado valor econômico, que é o petróleo leve, e que é muito bem quisto aí no cenário externo, no mercado externo. Então, ela era um atrativo para alguns países do Mercosul. Bom, mas como resolver, então, como colocar a Venezuela no bloco? Aconteceu que teve um impeachment do presidente paraguaio, do Fernando Lugo. Não tem problema ter impeachment. O Brasil teve impeachment da Dilma Rousseff e, mesmo assim, a gente continuou no Mercosul. Mas por quê? Uma das cláusulas de existência do Mercosul e de permanência do Mercosul é a democracia. Se você burla a democracia, você pode ser suspenso, você pode ter penalidades, enfim. E, naquele momento, o impeachment do Fernando Lugo foi considerado um golpe. Por quê? Porque ele não seguiu os trâmites constitucionais. O Mercosul, diante do estudo do caso do impeachment, chegou à conclusão que o impeachment tinha burlado, certo, as leis constitucionais em vigores no país. Então, por que o brasileiro foi aceito? Porque aqui no Brasil, em tese, seguiu lá o trâmite da Constituição e, para o Mercosul, o nosso impeachment foi válido. Para o Mercosul, a gente seguiu ali a receitinha do impeachment que está na Constituição Federal, certo? Coisa que, segundo eles, o Paraguai não teria feito. Bom, diante disso, o Paraguai sofreu uma suspensão, tomou uma suspensão de 1 ano, ok? E não poderia, veja bem, ele não foi expulso. Existe uma diferença entre você ser suspenso e você ser expulso. Ele foi suspenso. Diante desse cenário, o Paraguai acabou ficando de fora das negociações e os outros países votaram e resolveram colocar a Venezuela no bloco. E assim a Venezuela entra para o Mercosul. Quando o Paraguai retornou, 1 ano depois, ele deixou claro que ele não era obrigado a aceitar todas as resoluções que tinham acontecido durante a sua ausência. Mas, enfim, ambos voltaram, ambos ficaram juntos no Mercosul. Só que aí começa todo um dilema. Depois da morte do Hugo Chávez, Nicolás Maduro assume o poder, porque era o vice. Depois houveram eleições na Venezuela, ele foi reeleito, já 2 vezes, inclusive. Ele foi reeleito e começou a haver muitas divergências políticas. O Nicolás Maduro começou a colocar muitas divergências políticas, o que começou a desagradar e o que começou a levar a Venezuela a entrar nessa crise latente que a gente tem hoje, na verdade, desde um tempo já, e deu a entrada da Venezuela nessa crise. Bom, por causa disso, o Mercosul não aceitou que a Venezuela assumisse a presidência do bloco, ok? Eles queriam assumir a presidência e ficou decidido que eles não aceitariam, porque seria a vez da Venezuela, né? E eles decidiram por não e que a administração então seria feita de uma forma conjunta e não por ela. Já gerou uma séria instabilidade. Bom, quando a Venezuela entrou para o bloco, na verdade, quando qualquer país entrasse para o bloco, ele deveria seguir uma série de normas, né? Uma série de situações que deveriam ser internalizadas dentro do país, ok? Uma série de situações diplomáticas e políticas que deveriam ter sido votadas e se tornado lei dentro da Venezuela para que o bloco entrasse completamente em vigor. E ela tinha um prazo para fazer isso.
e ela não fez. Então, o Mercosul notificou, né, alegando que ela teria um prazo para fazer isso e que, a mais, né, e que caso não ocorresse, ela seria suspensa. Passados 3 meses dessa notificação, a Venezuela não fez e não se posicionou nem mensurou uma data para que isso pudesse acontecer. Aí ela tomou uma suspensão, certo? Até quando a suspensão? Até que ela regularize, até que ela internalize essas leis, coisa que ela não fez, tá? Coisa que ela não fez. Segunda questão da Venezuela. Ela aconteceu depois disso, o país entrou numa crise terrível, uma crise severa. O Nicolás Maduro foi acusado de diversos crimes, enfim. É a situação que a gente tem hoje, uma instabilidade política e econômica imensa. E aí o Nicolás Maduro fez eleições porque ele queria mudar a Constituição da Venezuela, né? Então ele foi eleger uma constituinte, que seria como se fosse uma banca de pessoas que iriam trabalhar em cima para a criação dessa nova Constituição. Claro que ele queria fazer uma Constituição voltada para os benefícios dele, para a vontade dele, né? Bom, e aí ficou claro que houve fraude nessa eleição, tá? Ficou muito claro que houve fraude nessa eleição. E aí a Venezuela desrespeita a cláusula da democracia dentro do Mercosul. Então, o Mercosul acusou ela de ruptura democrática. Esse foi aí a sanção, digamos assim, o crime, né? Que a Venezuela teria cometido dentro das normas do Mercosul. E aí ela recebeu uma outra suspensão. Tá? Então a Venezuela hoje tem 2 suspensões dentro do Mercosul, por isso ela não participa de nada. Mas é que eu falei para vocês, ela não foi suspensa, ela está ela não foi expulsa, na verdade, ela está suspensa, certo? Ok? E é essa que é a situação. Depois disso, a gente teve aí as eleições, no final de 18, a gente teve as eleições para presidente da República e o Nicolás Maduro foi reeleito numa eleição que para a maioria dos países foi considerada ilegal. O Brasil não reconheceu a eleição, tá? Não reconheceu o Nicolás Maduro como presidente. Na verdade, ele conhece Juan Guaidó, que seria o presidente do parlamento, do Congresso venezuelano, né? Na verdade, da Câmara de Deputados venezuelana. E outros países do mundo também não reconhecem. Então, no momento, vários países do Mercosul têm uma relação muito abalada com a Venezuela, em função dos problemas políticos, da falta de democracia, dos problemas econômicos e até da grande número de refugiados que o país tem gerado a todo tempo, certo? Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Acabou.